Os 5 hackers mais perigosos da história. Número 5. Kevin Poulsen. Esse cara foi um dos hackers mais procurados dos Estados Unidos no final dos anos 80. Em 1990, na cidade de Los Angeles, Poulsen mostrou até onde um hacker podia ir. Ele não invadia apenas computadores, ele invadia sistemas telefônicos. Na época, rádios americanas faziam promoções para quem fosse o ligador correto. O prêmio daquela vez era um Porsche 0 km. Poulsen tomou controle das linhas telefônicas da rádio. Ele bloqueou todas as chamadas que não fossem a dele. Quando o telefone abriu, apenas uma ligação passou, a dele. Ele ganhou o carro sem que ninguém entendesse como aquilo tinha sido possível, mas aquilo era só o começo. Poulsen também invadiu bancos de dados policiais, empresas de telecomunicação e sistemas federais. Por anos, ele virou um dos fugitivos mais procurados pelo FBI. Seu rosto chegou a aparecer em programas de televisão que ajudavam a caçar criminosos. Ele foi preso em 1991, julgado e condenado. O caso de Kevin Poulsen mostrou ao mundo que um único hacker podia manipular sistemas reais do mundo físico sem disparar um único tiro. E por isso, ele entra na lista como um dos hackers mais perigosos da história. Quarto lugar está Robert Tappan Morris, um nome que marcou o início do medo digital. Em 2 de novembro de 1988, nos Estados Unidos, Morris era um estudante de ciência da computação quando decidiu testar até onde a internet podia ir. Naquela época, a rede ainda era pequena, usada principalmente por universidades e centros de pesquisa. Ele criou um programa capaz de se espalhar sozinho entre computadores conectados. A ideia era simples, medir o tamanho da internet, mas o código saiu do controle. O programa começou a se replicar rapidamente, invadindo máquinas uma após a outra. Em poucas horas, milhares de computadores ficaram lentos, travados ou completamente fora do ar. Universidades inteiras desligaram seus sistemas. Centros de pesquisa perderam acesso às redes. O que era um experimento se transformou no primeiro grande ataque digital da história moderna. O episódio ficou conhecido como o Morris Worm. O impacto foi tão grande que Morris se tornou a primeira pessoa condenada nos Estados Unidos por crimes cibernéticos sob a Lei Federal de 1986. Naquele dia, ficou claro que um único código podia atravessar o país e derrubar sistemas inteiros sem que ninguém visse o atacante. E por isso, Robert Tappan Morris entra na lista como um dos hackers mais perigosos que já existiram. Terceiro lugar está Gary McKinnon, um hacker britânico que chamou a atenção do mundo inteiro no início dos anos 2000. A partir de Londres, ele acessou computadores ligados ao exército dos Estados Unidos, à Marinha e até à NASA. Tudo isso de dentro do próprio quarto. Usando conexões remotas, McKinnon entrou em redes militares consideradas seguras. Alguns sistemas ficaram fora do ar, outros tiveram arquivos alterados. Autoridades americanas afirmaram que aquele foi um dos maiores acessos não autorizados já feitos contra computadores militares. Em uma das invasões, ele deixou uma mensagem nos sistemas do governo: a segurança de vocês é ridícula. Durante semanas, equipes de segurança tentavam entender quem estava por trás daquelas invasões. Quando o nome dele surgiu, o caso ganhou proporções globais. Os Estados Unidos pediram sua extradição. O processo durou anos e virou debate internacional sobre crimes digitais e segurança nacional. Pela primeira vez, ficou claro que um único hacker em outro país podia entrar em sistemas militares de uma superpotência, sem exércitos, sem armas, sem sair de casa. E por isso, Gary McKinnon entra nesta lista como um dos hackers mais perigosos da história. Em segundo está Kevin Mitnick, o hacker que virou o homem mais procurado do mundo digital. Entre o final dos anos 80 e meados de 1995, Mitnick invadiu sistemas de grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Entre os alvos estavam Motorola, Nokia, Sun Microsystems e operadoras de telefonia. Mas o que tornava Mitnick tão perigoso não era apenas o código, era a manipulação. Ele ligava para funcionários, se passava por técnicos, engenheiros ou membros da empresa e convencia pessoas a entregarem senhas e acessos internos. Com isso, ele entrava em redes corporativas consideradas seguras na época. Durante anos, ele conseguiu evitar a captura, mudava de cidade, de identidade e de métodos. A perseguição se tornou uma das maiores caçadas digitais da história. Mitnick foi preso em 1995 em Raleigh, na Carolina do Norte. O caso ganhou manchetes em todo o mundo e levantou um novo medo. Não era preciso um exército para invadir sistemas sensíveis. Bastava uma pessoa com conhecimento, tempo e paciência. Kevin Mitnick se tornou o símbolo do hacker moderno e mostrou que a segurança digital podia ser quebrada de dentro para fora. Por isso ele ocupa o segundo lugar entre os hackers mais perigosos da história. Em primeiro lugar está Adrian Lamo, um nome que se tornou um dos mais controversos da história do hack. No início dos anos 2000, Lamo ficou conhecido por invadir sistemas de grandes empresas americanas usando apenas computadores públicos de bibliotecas e cafés. Ele acessou redes internas de companhias
companhias como Microsoft, Yahoo e The New York Times. No caso do jornal, ele entrou no sistema interno e adicionou o próprio nome na base de dados de especialistas sem que ninguém percebesse. Mas o momento que colocou Lamo no centro do mundo aconteceu anos depois. Em 2010, ele recebeu mensagens de um analista militar dos Estados Unidos que afirmava ter acesso a documentos secretos. Essas informações envolviam relatórios de guerra e arquivos confidenciais do governo americano. Lamo decidiu entregar as conversas às autoridades federais. A partir dali, uma investigação internacional foi iniciada, envolvendo vazamentos que correram o mundo e mudaram a forma como governos lidam com dados sigilosos até hoje. Seu nome passou de hacker procurado para peça central em um dos maiores casos de informação confidencial da era moderna. Adrian Lamo mostrou que, no mundo digital, uma única pessoa pode acessar sistemas, informações e decisões que afetam países inteiros. E por isso, ele entra em primeiro lugar como um dos hackers mais perigosos da história.